Olá e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar as fascinantes histórias dos 12 apóstolos, os companheiros mais próximos de Jesus Cristo, analisando como terminaram suas vidas. Por séculos, os destinos desses homens têm intrigado e despertado curiosidade em muitas pessoas. Vamos descobrir as verdades sobre o fim de cada um desses missionários. Você sabia que cada apóstolo teve um destino e propósito únicos? O que aconteceu com eles após a crucificação de Jesus? Como viveram e quais foram seus últimos momentos? Antes de começarmos, queremos saber sua opinião nos comentários abaixo. Qual história de apóstolo você acha mais surpreendente? Os finais deles refletem o impacto que tiveram no cristianismo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para acompanhar os conteúdos mais recentes. Agora, vamos explorar as vidas cativantes dos 12 profetas e descobrir os verdadeiros acontecimentos de seus últimos dias. Número 12. Simão, também conhecido como Pedro. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre o fim do apóstolo Pedro. No entanto, uma tradição amplamente aceita pela Igreja afirma que ele foi crucificado em Roma, mas de forma peculiar, de cabeça para baixo. Segundo essa tradição, Pedro teria pedido para ser crucificado dessa maneira, por se sentir indigno de morrer na mesma posição que Jesus, devido à sua negação anterior de Cristo. Veja Mateus 26, 33, 35. É importante ressaltar que essa narrativa é baseada em tradições orais e não é confirmada nem negada pelos textos bíblicos. Contudo, sabemos, a partir de João 21, 18, 19, que Jesus previu a morte de Pedro. Jesus disse: "Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir." Isso foi dito para indicar o tipo de morte que glorificaria a Deus. Ao revelar essa profecia, Jesus pode ter estado preparando Pedro para os desafios que viriam após sua ressurreição. Ele indicou que, embora Pedro tivesse desfrutado de liberdade de movimento, chegaria o momento em que isso não seria mais possível. Vale destacar que a expressão "quando for velho" não implica necessariamente uma vida longa. Historiadores antigos sugerem que Pedro foi executado cerca de 34 anos após essa profecia de Jesus, embora sua idade exata na época seja incerta. A descrição de Jesus sobre a morte de Pedro, referindo-se a ele estendendo as mãos, provavelmente alude à crucificação, em que os braços seriam estendidos e presos a uma viga. Esse método de execução não era apenas uma forma de morte, mas também uma maneira de tortura frequentemente usada pelos romanos. Independentemente do método específico, é evidente que Pedro enfrentou sua morte com determinação. Apesar do aspecto sombrio dessas previsões, Pedro pode ter encontrado conforto em saber que sua morte glorificaria a Deus. Sua devoção a Jesus e a missão era clara, e sua disposição de morrer como mártir pela fé demonstrou coragem, fidelidade, paciência e determinação. Para ele, ser escolhido para morrer em nome de Jesus foi uma honra profunda. Número 11. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago foi um discípulo destacado de Jesus, também conhecido como Tiago, o maior, para diferenciá-lo de outro Tiago mencionado nas Escrituras. Segundo o Evangelho de Marcos, Tiago e seu irmão João sugeriram certa vez invocar fogo do céu para punir uma aldeia que se recusou a recebê-los. Além disso, Tiago demonstrou ousadia ao pedir a Jesus a honra de se sentar ao seu lado em sua glória, mostrando estar disposto a morrer por suas crenças. Entre os apóstolos, o martírio de Tiago é o único registrado nas Escrituras. Ele foi executado pela espada, provavelmente decapitado por ordem do rei Herodes. Tiago é reverenciado como o primeiro dos discípulos de Jesus a morrer por sua fé.
Embora a tradição afirme que ele foi missionário na Espanha e enterrado lá, registros históricos indicam que seu martírio ocorreu em Jerusalém nos primórdios da Igreja cristã. Apesar das divergências sobre seu local de sepultamento, milhões de cristãos têm peregrinado ao caminho de Santiago ao longo dos séculos para visitar o que se acredita ser o túmulo de Tiago, no noroeste da Espanha. Anualmente, cerca de 300.000 peregrinos visitam o Santuário de São Tiago Maior, em Santiago de Compostela. Número 10. João, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago, enfrentou o exílio por causa de sua fé, como descrito em Apocalipse 1:9. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a morte de João, mas diversas tradições oferecem pistas. A mais aceita entre elas é que João faleceu em Éfeso. Segundo uma dessas tradições, ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato, sendo jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas saiu ileso. Posteriormente, foi exilado para as minas na ilha de Patmos, no sul do Mar Egeu. Enquanto estava em Patmos, João teve visões de Jesus Cristo e escreveu o livro de Apocalipse, um texto profético. Mais tarde, foi libertado, possivelmente devido à sua idade avançada, e retornou ao que hoje é a Turquia. João viveu o restante de seus dias em paz e morreu de causas naturais, sendo o único apóstolo que não sofreu uma morte violenta. Outra teoria, originada do sacerdote do século II Pápias de Hierápolis, sugere que João foi assassinado por um grupo de judeus. Contudo, muitos estudiosos contestam essa visão, suspeitando que os relatos de Pápias sejam interpretações errôneas ou imprecisas. Há também uma crença menos apoiada de que João, assim como Enoque e Elias na Bíblia, foi elevado diretamente ao céu sem passar pela morte. Porém, essa ideia carece de base nas Escrituras. No final das contas, os detalhes exatos da morte de João são menos importantes do que sua dedicação fervorosa em proclamar sua fé em Cristo, disposto a sacrificar sua vida por ela. A devoção de João a Jesus era profunda, movida por sua convicção inabalável na ressurreição de Cristo, Lucas 9:26. Sua disposição de morrer, ao invés de renunciar à sua fé, reflete a profundidade de sua crença e o impacto de sua vida. Número 9. André. André, o primeiro discípulo chamado por Jesus, também era irmão de Simão Pedro e pescador de profissão. Embora não fizesse parte do círculo mais íntimo de Jesus, André tinha uma relação próxima com ele, tendo sido inicialmente seguidor de João Batista. Foi André quem apresentou Pedro a Jesus, reconhecendo-o como o Messias, ainda que Pedro receba mais reconhecimento por isso. Nas Escrituras, o papel de André é ofuscado pelo de Pedro, possivelmente devido à sua menor idade ou importância percebida. Ele encontrou seu fim na cidade grega de Patras, por volta do ano 60 d.C., onde foi martirizado em uma cruz em forma de X, conhecida como a Cruz de Santo André. André se considerava indigno de morrer da mesma forma que Jesus. De acordo com a tradição, ele foi amarrado e não pregado à cruz, e continuou a pregar por 3 dias enquanto estava suspenso. Relatos mais antigos sugerem que ele foi crucificado em uma cruz tradicional, mas em ambas as versões enfrentou sua morte com extraordinária convicção e coragem. Número 8. Filipe. O apóstolo Filipe é mencionado brevemente no Novo Testamento e muitas vezes confundido com outros 3 indivíduos chamados Filipe, encontrados nas Escrituras. Originário de Betsaída, mesma cidade de Pedro e André, Filipe aparece poucas vezes nos textos bíblicos. Sua fluência em grego, demonstrada em interações com seguidores gregos, indica que ele era mais versado linguisticamente que seus companheiros. A contribuição mais notável de Filipe na Bíblia foi apresentar Natanael a Jesus, como descrito no Evangelho de João.
Durante um episódio significativo, Jesus testou a fé e os recursos de Filipe ao desafiá-lo sobre como alimentar 5.000 pessoas. Em outra ocasião, o pedido de Filipe para ver Deus Pai levou Jesus a explicar que ver a Ele era o mesmo que ver o Pai. A morte de Filipe, supostamente ocorrida por volta de 80 d.C., é envolta em relatos variados. Algumas fontes indicam que ele morreu de causas naturais, enquanto outras sugerem que foi martirizado por apedrejamento, crucificação ou mesmo crucificação de cabeça para baixo. Número 7. Bartolomeu. O apóstolo Bartolomeu permanece uma figura enigmática, com pouco conhecido além de seu nome. Alguns especulam que ele tenha sido identificado por outro nome, ligando-o a Filipe por meio de associações bíblicas. Essa conexão levou estudiosos a proporem que Bartolomeu e Natanael poderiam ser a mesma pessoa, já que as interações de Natanael estão intimamente ligadas a Filipe nas Escrituras. No entanto, o Evangelho de João menciona Natanael, mas não Bartolomeu, gerando debates entre os estudiosos sobre se seriam indivíduos distintos. A morte de Bartolomeu é cercada por diversos relatos cruéis, embora os detalhes exatos sejam incertos. A versão mais amplamente reconhecida e aterrorizante é a de que ele foi esfolado vivo e, em seguida, decapitado. Obras de arte frequentemente retratam Bartolomeu segurando uma faca de esfolar ou envolto em sua própria pele, destacando a brutalidade de seu martírio. Algumas narrativas descrevem que ele foi espancado, crucificado de cabeça para baixo, removido ainda vivo, esfolado e, finalmente, decapitado. Outras sugerem que ele foi adormecido, jogado ao mar e, posteriormente, executado. Independentemente do método específico, é amplamente aceito que o fim de Bartolomeu não foi pacífico nem natural, mas marcado por torturas severas. Sua morte serve como um forte testemunho das perseguições extremas enfrentadas pelas primeiras figuras cristãs. Sexto, Mateus. Mateus, também conhecido como Levi, era originalmente um cobrador de impostos, uma profissão desprezada em sua época devido à associação com a opressão romana sobre os judeus. Sua inclusão entre os discípulos de Jesus destaca o tema de que os chamados divinos se estendem a indivíduos de todos os contextos sociais, e não apenas aos considerados piedosos ou respeitados. Embora Mateus seja mencionado apenas 7 vezes na Bíblia, sua conversão é significativa. Jesus o abordou em sua coletoria de impostos e o convidou a segui-lo, convite que Mateus aceitou imediatamente. Em seguida, Jesus jantou na casa de Mateus em uma reunião com muitos cobradores de impostos e pecadores. Este ato não era uma aprovação de suas ações, mas uma demonstração da mensagem de Jesus sobre a graça e redenção universais. As circunstâncias da morte de Mateus permanecem amplamente especulativas. Enquanto uma tradição sugere que ele pode ter morrido de forma natural, acredita-se mais comumente que foi martirizado, assim como muitos de seus contemporâneos. Relatos variados sugerem que ele pode ter sido decapitado, esfaqueado, queimado ou apedrejado, refletindo as condições perigosas enfrentadas pelos primeiros cristãos. Quinto, Tomé. O apóstolo Tomé é mencionado poucas vezes na Bíblia e os detalhes de sua vida são fragmentados e obscuros. Ele é mais conhecido por seu ceticismo, que levou ao episódio em que ganhou o apelido de Tomé, o incrédulo. No Evangelho de João, Tomé se recusou a acreditar na ressurreição de Jesus sem evidências físicas, insistindo em ver e tocar as feridas da crucificação.
Jesus apareceu a Tomé e o convidou a verificar suas feridas, atendendo aos critérios de Tomé para crer. Este episódio destacou os temas de fé baseada em evidências e a virtude de acreditar sem ver. Acredita-se que Tomé tenha encontrado seu fim em 3 de julho de 72 d.C., em Milapore, na Índia, onde foi supostamente morto por uma lança. Diferentemente das histórias variadas e frequentemente heróicas dos martírios de outros apóstolos, os relatos sobre a morte de Tomé são relativamente consistentes, descrevendo sua morte de forma direta. Quarto, Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, era um nome comum nos tempos bíblicos, o que contribui para a confusão nos registros históricos. Ele aparece principalmente nas listas dos apóstolos, com poucas informações adicionais sobre sua vida, além do nome de seu pai. Isso levou a várias teorias não verificáveis sobre sua identidade. Para complicar ainda mais, este Tiago é distinto de Tiago, filho de Zebedeu, e de outras figuras bíblicas chamadas Tiago, como Tiago, o justo, irmão de Jesus, e Tiago, o menor, cujas identidades também geram confusões. Os detalhes exatos de como Tiago, filho de Alfeu, morreu são incertos devido a essas ambiguidades. Tiago, o justo, acredita-se ter sofrido uma morte violenta. Ele foi lançado de uma torre do templo, espancado com um bastão e depois apedrejado. Em contraste, uma tradição afirma que Tiago, filho de Alfeu, foi executado no Egito, enforcado enquanto pregava. Outra tradição sugere que ele foi apedrejado até a morte em Jerusalém. Apesar das incertezas sobre sua morte, é amplamente aceito que ele morreu como mártir. Terceiro, Judas, Jude. Judas, também conhecido como Judas de Tiago, Tadeu e Lebeu, é uma figura bíblica cuja relação exata com Jesus permanece ambígua. Alguns especulam que ele poderia ter sido irmão de Jesus, embora as Escrituras não confirmem isso. Essa incerteza dificulta a definição de detalhes específicos sobre sua vida e morte. Importante notar que Judas, o apóstolo, distanciou-se das conotações negativas associadas a Judas Iscariotes, adotando o nome Tadeu. Acredita-se que Judas, o apóstolo, junto com Simão, o Zelote, tenha encontrado seu fim no ano 65 d.C., na atual Beirute, que fazia parte da província romana da Síria. Nas representações religiosas, Judas é frequentemente retratado segurando um machado, simbolizando o modo de seu martírio. Segundo a tradição, seus restos mortais foram transferidos para Roma em 1665 e sepultados em uma cripta na Basílica de São Pedro, ao lado de Simão, o Zelote. Outra versão sugere que os restos de Judas foram preservados em uma igreja armênia no Kurdistão até pelo menos meados do século V. Uma descoberta arqueológica interessante no Vale de Jezreel, em Israel, incluiu um ossuário com a inscrição Judas Tadeu. Esse ossuário, juntamente com outros encontrados no local, data pelo menos do segundo século, sugerindo que poderia marcar o local de descanso final de Judas. Segundo, Simão, o Zelote. Simão, o Zelote, identificado apenas nas listas de apóstolos, permanece uma figura amplamente enigmática. O significado de seu epíteto, o Zelote, é interpretado de diferentes maneiras. Uma teoria sugere que ele estava associado aos Zelotes, um grupo judeu conhecido por sua fervorosa expectativa do Messias e desejo de mudanças radicais na sociedade. Alternativamente, o título pode indicar sua intensa devoção ao estudo da lei mosaica ou ao seguimento dos ensinamentos de Jesus. Traduções bíblicas mais antigas causaram certa confusão, rotulando Simão como Simão, o cananeu, em vez de um seguidor distinto de Jesus, levando alguns a acreditarem erroneamente que ele estava presente no primeiro milagre de Jesus em Caná. No entanto, estudos modernos geralmente refutam essa interpretação.
Sobre sua obra missionária, a tradição afirma que Simão pregou no Egito, mas pouco se sabe sobre sua vida além disso. Existem vários relatos sobre sua morte, embora a maioria provenha de fontes escritas séculos após seu suposto falecimento, o que dificulta a construção de uma narrativa histórica clara. Segundo Moisés de Corene, um historiador armênio do século V, Simão morreu no reino da Ibéria. A obra Legenda Áurea, uma coleção de hagiografias, menciona que ele foi martirizado na Pérsia em 65 d.C. A tradição cristã etíope localiza sua morte em Samaria, na atual Israel. Outras histórias afirmam que Simão foi crucificado na Grã-Bretanha em 61 d.C., ou cerrado ao meio, enquanto um relato oriental sugere que ele morreu de causas naturais em Edessa, uma cidade histórica. A variedade dessas narrativas reflete a natureza fragmentada e frequentemente contraditória dos registros históricos sobre Simão, o Zelote. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é uma das figuras mais infames da história bíblica, conhecido principalmente por trair Jesus Cristo. Como um dos 12 apóstolos, Judas acompanhou Jesus por 3 anos, testemunhando seus ensinamentos, milagres e obras. Atuando como tesoureiro do grupo, Judas abusou de sua posição, desviando fundos. Seu remorso após a traição foi profundo, mas ele não buscou reverter suas ações. Os relatos sobre o fim de Judas Iscariotes nos livros de Mateus e Lucas, conforme registrado em Atos dos Apóstolos, apresentam algumas discrepâncias. Segundo Mateus, Judas tirou a própria vida ao se enforcar. Essa narrativa descreve que Judas, consumido pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata ao templo e, em seguida, cometeu suicídio. Os principais sacerdotes, considerando o dinheiro contaminado como preço de sangue, usaram-no para comprar o Campo do Oleiro, que foi posteriormente designado como local de sepultamento para estrangeiros, recebendo o nome de Campo de Sangue. Mateus 27, 5-8. Por outro lado, o relato de Lucas no livro de Atos descreve um fim mais sombrio, onde Judas cai em um campo e seu corpo se rompe ao atingir o solo. Segundo Lucas, ele adquiriu o campo com os recursos obtidos por sua traição. Ao cair de cabeça, seu corpo explodiu, expondo os órgãos internos. Essa cena impactante tornou-se conhecida em toda Jerusalém, e o local passou a ser chamado de Akeldama, ou Campo de Sangue, Atos 1, 18 e 19. Para conciliar os diferentes relatos bíblicos sobre a morte de Judas Iscariotes, é útil considerar que ambas as descrições podem conter elementos de verdade. Segundo o Evangelho de Mateus, Judas se enforcou no Campo do Oleiro, Mateus 27, 5. É possível que, após a decomposição e o inchaço de seu corpo, a árvore ou a corda que o sustentava tenha se rompido, fazendo com que seu corpo caísse e se rompesse ao atingir o chão, como descrito em Atos 1, de 18 e 19. Lucas, em Atos, não afirma explicitamente que a queda matou Judas, mas sim que o impacto causou o rompimento de seu corpo. Isso sugere que Judas já estava morto, e a queda revelou a decomposição de seu corpo. Assim, Mateus concentra-se na causa da morte, enforcamento, enquanto Lucas destaca as consequências impactantes após o processo de decomposição e a queda acidental do corpo. Sobre a posse do campo, a interpretação varia. Antes da prisão de Jesus, Judas recebeu a promessa de 30 moedas de prata, planejando comprar um campo com essa quantia. No entanto, após trair Jesus, ele devolveu o dinheiro aos principais sacerdotes, arrependido. Os sacerdotes, por sua vez, usaram o valor devolvido para adquirir o Campo do Oleiro, já que não podiam aceitar dinheiro de sangue para usos no templo. Mateus 27, 7. Assim, embora Judas tenha iniciado a transação, foram os sacerdotes que concluíram a compra, tornando-se, de fato, os compradores, mesmo que Judas tenha fornecido os fundos originalmente. Obrigado por assistir.
Discutir cada um dos 12 profetas individualmente nos oferece uma compreensão mais profunda de seus papéis e personalidades. Esperamos que esta análise tenha enriquecido sua compreensão da Bíblia. Considere inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações sobre os próximos episódios, onde exploraremos mais temas bíblicos significativos. Tenha um ótimo dia.